E hoje tem Mengão, galera. Flamengo e Goiás no Maracanã às 20 horas. Jogo que ganhou aí áreas de decisão. Além disso, o áudio que vazou aí do Rodolfo Landim a respeito da limitação dos sócios-torcedores off-Rio, que está gerando uma crise política ali interna, muitas discussões de bastidores, alfinetada de vários lugares. E por último, um infeliz caso, o primeiro caso aí de racismo já no Campeonato Brasileiro, ocorrido no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, aliás, Atlético Paranaense e Flamengo, e a postura da CBF não agradou nem aos torcedores, nem a dirigentes, e infelizmente esse tipo de coisa continua acontecendo. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanais Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, eu agradeço, como tenho feito, a todos que já são inscritos no canal, a todos que acompanham esse trabalho, e solicito àqueles que ainda não são inscritos ou que estão aqui pela primeira vez, que se inscrevam no canal, que curtam, que compartilhem, que comentem, entendeu? Que fala para o seu amigo rubro-negro, entendeu? Que divulgue aí o nosso canal. Isso ajuda demais o trabalho, ajuda a fazer com que a gente continue voltando aqui para trazer mais conteúdos do mais querido para você. Beleza, galera? Então é o seguinte, hoje tem Mengão, Flamengo e Goiás pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão com 3 pontos no campeonato. As duas equipes vêm de 3 derrotas no campeonato. Estão bem parecidas nesse sentido. Mas é um jogo na casa do Flamengo, no Maraca. O Flamengo acabou dando a esse jogo um ar aí de decisão. O Flamengo precisa sair dessa situação de que hoje se encontra, né, na zona de rebaixamento. Que não é condizente com o elenco, com a força que tem, com a história do Flamengo, não é condizente com os trabalhos que a gente vem realizando nos últimos anos. Então é um jogo que é muito importante sair de vitorioso, nem que seja de 1-0 na sorte, entendeu? É um jogo que o Flamengo tem que ganhar, não tem que convencer, tem que vencer, né? Mas eu tenho certeza que hoje o Flamengo vai sair vitorioso desse confronto, né? Muitas mudanças têm acontecido na equipe, o Jorge Sampaoli tem cobrado muitos jogadores, tem reclamado a diretoria fazendo alguns pedidos, muitas mudanças estão por vir, elas precisam acontecer e quem sabe o jogo de hoje já não é um marco dessas mudanças, né? Bom, o Flamengo tem alguns problemas, né? Tem alguns desfalques para essa partida de hoje. Por suspensão, o Gabigol, que tomou aí o cartão amarelo, já o 3º em 4 rodadas e já está fora dessa partida. Isso não é de hoje, gente. A gente entende que existe, eu entendo, né, que existe uma certa implicância, uma perseguição com o Gabigol, que já tem uma fama, né? E por esse sentido, os árbitros são muito mais rigorosos ou menos tolerantes com ele. Mas, independentemente disso, todo mundo sabe disso, inclusive ele próprio. Então, já passou da hora do Flamengo ter uma conversa séria, aplicar algumas medidas punitivas, corretivas, por assim dizer, nessa questão disciplinar do Gabriel, entendeu? Porque esse tipo de postura prejudica demais a equipe, prejudica ele próprio. Há outros nomes que já são conhecidos, que estão no departamento médico, como Felipe Luiz, que até hoje, aliás, esse ano praticamente não jogou pelo Flamengo, mas já está treinando em campo. Se juntou a ele o Varela, que passou por um procedimento cirúrgico, né, lateral direito, se recupera ainda, mas já foi a campo. Mateuzinho, que ainda segue machucado. Gerson, né, que tem sido uma perda aí significativa, porque ele cresceu muito o futebol dele com a chegada do Jorge Sampaoli. Além disso, Thiago Maia, né, que se machucou justamente contra o Atlético Paranaense na última rodada do Brasileirão. Ele parece que teve aí uma lesão no quadríceps, né, e deve ficar de fora talvez até 3 jogos da equipe do Flamengo. E Santos, que já foi constatado que não houve a fratura na face, né, com aquele choque ali muito violento no segundo gol do Atlético Paranaense, que ainda assim não foi anulado, não foi revisto nem nada. Mas o Santos pode ser que fique em observação e pode ser que o Matheus Cunha ganhe essa oportunidade de defender a meta do Flamengo. Seria legal, seria bom para o Matheus Cunha, seria bom para os torcedores, seria bom para o próprio Santos dar um tempinho, dar uma respirada, sair um pouco ali dos holofotes, né? Talvez se recuperar ali não só da questão física, mas da questão também, né, psicológica, de confiança. O momento dele não é bom, então eu acho que o Matheus Cunha poderia sim ter essa chance.
Tá? O lado positivo são os retornos de Pedro, né, que tinha sofrido uma entorse, já volta para esse jogo. E a Arrascaeta, que talvez até já saia de titular nessa partida. Eu acho que o Flamengo melhorou muito com ele no segundo tempo, quando ele né, entrou em campo. Então pode ser que o Flamengo tenha esses dois reforços de peso para esse jogo. Para as vagas ali do meio, né, na saída do Thiago Maia, tudo indica que será o Vidal que vai ocupar ali essa vaga, deixar o Thiago Maia como volante. E aí talvez o Pulgar, que deve ser mantido como titular, venha agradando o Jorge Sampaoli, venha agradando até a torcida, né, possa fazer esse papel de primeiro volante, de perseguir os adversários à frente da linha defensiva do Flamengo. Nas laterais, provavelmente o Wesley e Ayrton Lucas serão mantidos, até porque o Flamengo não tem opções de reserva, né? E a zaga pode ser que o Sampaoli hoje entre com dois zagueiros apenas, na minha opinião, com Léo Pereira e Fabrício Bruno, né? Com uma linha de 4 na defesa, não mais com 3 zagueiros como vem atuando. E na frente, Everton, Cebolinha, próprio Pedro, como já foi dito, e Matheus França faria esse trio aí mais ofensivo, né? Essa é a minha análise, minha opinião de sugestão aí como o Flamengo deve vir a campo logo mais. Quem diga que o Bruno Henrique talvez possa também vir para esse jogo, se não de saída, mas em algum momento, e fazer esse papel até de uma referência, né? De um centroavante. Ele já fez isso em alguns poucos momentos, né? Inclusive em 2019, quando o Flamengo não contava com o Gabigol, ele fazia esse papel de principal referência no ataque e foi bem muitas vezes, né? Eu lembro do jogo contra o Corinthians, que ele fez inclusive 3 gols, né? Eu lembro do jogo contra o Ceará, o Flamengo já era campeão brasileiro, saiu atrás no placar, mas ele novamente fez 3 gols, né? E o Bruno Henrique realmente no seu ápice, não é o momento dele ainda, consegue fazer bem esse papel, ele dá muita velocidade, muito dinamismo, ele vai para cima dos jogadores, pode ser que ele ganhe uma chance ainda que no segundo tempo. Galera, falando aqui rapidinho desse áudio que vazou do Landim, né? Eu não sei como é que esses áudios vazam, mas realmente é uma coisa complicada, né? Importante por um lado quando você tem acesso a uma informação que não deveria estar sendo escondida, mas em outros casos também pode ser algo perigoso. O debate aqui foi uma proposta que houve no conselho, apresentada pelo conselho, ou para o conselho deliberar, sobre extinguir uma limitação que existe, se não me engano, de 20% para os sócios torcedores off-Rio. Esse assunto já tinha sido deliberado há algum tempo atrás, em alguma reunião do conselho, mas que há uma nova proposta, tem tido uma pressão interna para que isso mude, para que tire essa limitação. E o Rodolfo Landim não vê isso com bons olhos, se aborreceu com essa proposta e teria mandado esse áudio, não sei exatamente para quem, mas vamos ler aqui, abre aspas para Rodolfo Landim. Eu acho que quando os assuntos são discutidos e deliberados aqui neste fórum, teria que haver um certo respeito à decisão que já foi tomada para que a gente não ficasse sempre fazendo novas emendas e discutindo a mesma coisa durante todo o tempo. Esse assunto, para mim, esse que a gente está falando, ele já foi discutido e deliberado há um tempo atrás, e a decisão do conselho foi fazer uma limitação quanto a isso, tá? E ele ainda disse que iria propor, para que esse tipo de coisa não aconteça, que fosse feita uma regra, né, para que assuntos já deliberados não voltassem à pauta no mesmo mandato. Eu vou abrir aspas para o Landim novamente. Eu vou propor para que assuntos que foram deliberados em um período de gestão do Flamengo, eles não mais possam voltar naquele mesmo mandato, para que a gente modificasse isso e pudesse voltar em outro mandato. Vamos supor que isso passe. Amanhã pego outra emenda e volta de novo. É mais uma coisa para a gente refletir e pensar, porque isso às vezes tem tomado muito tempo das comissões, que acabam ficando sobrecarregados por assuntos que poderiam ser passados adiante para poder cuidar de outras coisas importantes para o Flamengo. Ainda continuou. Eu acho que existem coisas dentro do Estatuto do Flamengo que realmente merecem discussão e a gente precisa avançar nessas discussões. Mas se a gente ficar voltando sempre as mesmas coisas o tempo todo, para mim é um problema. Finalizou Rodolfo Landim, né? Essa proposta aí que teria sido aprovada, né, no que ele se refere, é justamente esses 20% do quadro de sócios contribuintes do Flamengo, né, que seriam destinados a quem vive a mais de 100 km do município do Rio de Janeiro, que são considerados aí o off-Rio. E a ideia é justamente da oposição, ou de que faz esse movimento aí nos bastidores,
era de que não houvesse nenhuma restrição percentual para essas pessoas, para esse grupo de pessoas que moram fora do Rio, digamos assim, tá? E que eles pudessem participar das votações, das eleições do clube né, a partir de algumas regras que tem que ser cumprido, alguns critérios. A gente sabe que o Flamengo é um time nacional, internacional, né, tem muito forte no cenário do Brasil como um todo, né, não só dentro do Rio, mas fora do Rio, mas infelizmente não é assim muito foco, não é a prioridade dessa diretoria, esse grupo do Off-Rio. Outro grupo que eu acho também não é prioridade para essa diretoria é o grupo de baixa renda da torcida do Flamengo, que é um grupo também numeroso, porque assim, tivemos várias oportunidades da diretoria ofertar ingressos a baixo custo para alguns jogos específicos, para alguns jogos assim importantes, né? Ou então pelo menos parte desses ingressos, né? No sentido de trazer essas pessoas para o estádio e tal. A gente vê pelos valores das camisas oficiais do clube, né? Recentemente já falamos sobre isso no vídeo, que isso deve aumentar, que vai chegar uma camisa oficial mesmo ao valor de R$400 nas lojas, é um valor muito alto para a realidade da maioria das pessoas do país. Então não são dois grupos aí que essa diretoria tem deixado a desejar, né, nesse universo torcedor do Flamengo, que são os que moram fora do Rio de Janeiro e os de baixa renda. Mas essa é a minha opinião. O fato é que existe aí uma crise política nos bastidores, né? A oposição tem lógico, sempre que há uma crise técnica no futebol ou de resultados, esse grupo opositor aí acaba crescendo nessa pressão, na cobrança, entendeu? Na provocação. Isso faz parte desse jogo, mas nesse momento eu acho que eles estão cobertos de razão. Essa limitação é uma bobagem, né? Assim, apesar de que existe esse tipo de regras já estabelecidas, se é um assunto pode ser revisto a qualquer momento, desde que ele venha para beneficiar torcedores ou ao próprio clube. Não vejo nenhum problema de se rever alguma decisão que já foi tomada, se o objetivo final vai ser de melhorias para o clube ou para os próprios torcedores. Beleza? Essa é a minha opinião. O ex-presidente Antônio Bandeira de Mello, né, até teria viajado também para o Rio de Janeiro em razão dessa reunião, né, para tratar desse assunto. Ele teria lamentado a postura do presidente do Flamengo atual, que ele já estão rivalizando há algum tempo, né? Galera, ainda falando em crise no Flamengo, crise no futebol, crise técnica, crise política, acho que a única crise que não está tendo no Flamengo no momento é a financeira, que as finanças vão muito bem, obrigado, né? Mas aí tinha saído uma notícia que Landim estava pensando em afastar alguns jogadores do elenco do Flamengo que estavam sendo considerados como descompromissados com o futebol rubro-negro. Eu acho que, dependendo da maneira como isso for feito, eu acho que o presidente tem total competência, talvez até obrigação de fazer algo nesse sentido, tá? E seria muito bom que ele tomasse uma atitude mais assim, efetiva nesse sentido, né? Mais rígida, para poder ali retomar as regras do futebol do Flamengo, que a gente já vem criticando aqui, e muitos outros torcedores, muitos outros youtubers também criticam, que o departamento de futebol do Flamengo não é muito bem comandado, aliás, ele não é dirigido direito, entendeu? E isso tem sido um problema, reflete muito nessas questões que estão acontecendo hoje. Esse grupo opositor que vem aproveitando desse momento do Flamengo, vem crescendo nas suas manifestações, existe uma pressão muito grande para a demissão de Juan e Fabinho, que são gerentes de futebol do Flamengo, e do próprio Marcos Braz, né? Isso vem crescendo com o tempo, né? O presidente vem sendo pressionado para executar esse tipo de decisão, digamos assim, né? Diferentemente do presidente que tem um mandato aí a cumprir, esses cargos podem ser demitidos a qualquer momento. Mas, segundo a Raíssa Simplício, do Portal Dual, né, trouxe informação que o presidente Rodolfo Landim, ele faz questão de defender o trabalho do departamento de futebol do clube e indica que deve deixar, sim, Marcos Braz seguir no cargo dele, que dificilmente ele vai admitir a demissão de Marcos Braz, que acaba sendo o braço direito dele em todo esse mandato do presidente, né? Mas a pressão segue, né? Nesse momento indica que não há chance disso acontecer, mas futebol muda a cada hora, a cada rodada, e hoje tem rodada, né, do Brasileirão, tudo pode acontecer, vamos ficar acompanhando. O fato é que o presidente hoje vive grande pressão,
e que algumas mudanças mais assim graves, mais sérias devem acontecer. Beleza, galera? Falando em mudanças, a gente vem trazer informação aqui também que o Sampaoli teria pedido e foi atendido nesse quesito a contratação ou até a recontratação do preparador de goleiros Rogério Maia, né? Um profissional que já trabalhou com o Flamengo, né? Como eu falei, acho que até em 2018, né? Até o ano de 2018, quando ele saiu, ainda era gestão do antigo presidente do Flamengo. Esteve no Galo, né? Ele estava no Galo até então, e o Flamengo fez a sua recontratação, já se manifestou, pediu o desligamento do Galo, o Galo já se manifestou hoje, e essa foi uma boa notícia, porque a gente vem assistindo aí vários momentos ruins dos nossos goleiros. A gente pode pegar aí só mais recente, o Diego Alves, mesmo antes de sair, estava numa fase muito ruim. O Hugo Souza, que realmente assim tinha uma potencial, oferecia ali uma grande esperança no gol do Flamengo, não conseguiu se adaptar após várias falhas seguidas, né? Não consegue mais ter espaço no Flamengo. Agora é o Santos, que é um bom goleiro, foi muito bem ano passado, resolveu justamente esse problema que a gente tinha no gol do Flamengo ano passado, né? Mas que não está bem esse ano, está falhando bastante, a torcida está no pé, isso vai gerando uma bola de neve. Então, assim, se avaliou que o preparador de goleiros que existia lá no momento, não sei se agora era Thiago Heller, o nome dele, né? Parece que até irmão do ex-jogador que já jogou no Flamengo, o zagueirão, Fabiano Heller. Ele, na verdade, era um profissional das categorias mais abaixo, sub-15, alguma coisa nesse sentido. Ele vinha tendo oportunidades, né, e crescendo ali dentro do futebol do Flamengo, mas parece que realmente é um profissional que ainda não está tão pronto para assumir uma posição tão importante, né, no grupo profissional. E aí o Rogério Maia, preparador já experiente, já trabalhou na seleção olímpica, estava no Galo, agora esteve no Galo campeão brasileiro, Copa do Brasil, já trabalhou no próprio Flamengo, já trabalhou acho que com o Sampaoli também, no próprio Atlético. Então ali, boa movimentação do Flamengo. Eu considero essa uma ótima notícia. Vamos ver como é que vai ser o desempenho desse trabalho do Rogério Maia. Claro que isso leva um tempinho para começar ali a engrenar, para começar a dar resultados. Esse foi o nosso vídeo também de hoje, as notícias que a gente trouxe. Lembrando que o jogo do Flamengo é no horário mais cedo, às 20 horas, né? Então fiquem ligados aí para que vocês não percam. O jogo que ganhou áreas de decisivo. E se Deus quiser vai dar Mengão. O Flamengo precisa dessa vitória por uma questão de confiança, por uma questão da pontuação mesmo na tabela, de não assim já tão cedo perder a oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro, que é um título muito importante. Saudações rubro-negras, galera. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!